Manu, boa noite. Oi, gente. Manu. E aí, Manu? Que bom ver vocês. Pois é, bom também te ver. Estamos Tudo terminando. bom nunca fez tão pouco sentido, né, Ingrid? É verdade. Você a Manu tá doentinha hoje, né? Ela tá... Eu tive uma otite semana passada, para não acharem que eu já sou também número. Só tive uma otite e eu tô um pouco... Tem que explicar. A pessoa fica meio cansada, meio... Mas acho que estou acontecendo alguma coisa. Agora eu percebi que eu estou com um torcicolo aqui. Acho que... Sabe que na campanha presidencial, na campanha presidencial, um dia aqui no Sul faz frio, né? Então, e eu vinha, ou eu estava com a Laura, ou eu vinha, assim, 1h chegava só para dormir com ela, viajava no outro dia. Aí um dia, assim, 6h eu desço do carro no aeroporto de Porto Alegre, eu desço e faz assim, meu pescoço, creque. E eu não conseguia mais andar. Eu não... Aí eu entendi o que é torcicolo de verdade. Não, é dureza. Eu tô aqui, eu comecei a sentir, eu fiz isso aí. Que é que para lá, mas acho que foi alongamento. Foi a invertida. A gente não está nas lives fitness, eu e o Robai, pelo visto. Não, nunca fiz. Hoje eu recebi todas as Barbies da quarentena, né? Barbie fitness, Barbie eu não sei que oração. Eu falei, olha, eu sou todas, menos essa live fitness e essa do eu não sei que oração, porque eu acordo todo dia às 5:45 para trabalhar, durmo tarde, tá toda disciplinadinha no trabalho. Eu também acordo cedinho, 6h eu já estou lá com o Plínio atualizando o site. A gente começa aqui de madrugues. Gente, eu vou te deixar tristemente aqui, mas este papo é teu com a Ingrid. A gente respeita as honras da casa. A gente faz a passagem para a Ingrid poder papear contigo. Manu, beijo, querida. Valeu, vai. Beijo grande, vai. Valeu, Ingrid. Valeu, pessoal. Manu, muito obrigada, querida, por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você está ainda aí meio baqueada, mas a gente vai... Eu tenho muita pergunta incrível, e aí, infelizmente, não vai dar para fazer todas vamos fazendo. Mas a gente vai te mandando, enfim. A galera está super interessada. Eu fiz lá uma enquete no Instagram, e aí muita gente mandou muita coisa bacana. É muito legal ver o carinho também que todo mundo tem por você. Enfim, incrível. Mas, querida, a gente está num momento muito difícil, né? Tem muita coisa, acho que é difícil até a gente escolher o que falar diante de tantas questões que estão colocadas, tantos desafios que estão sendo colocados para a gente, principalmente aqui no Brasil, né? Se no mundo a gente já vive uma pandemia, no Brasil, além da pandemia, a gente tem o Bolsonaro, que, enfim, só dizer isso já diz tudo, né? Mas eu queria primeiro começar contigo perguntando em relação ao coronavírus, perguntando sobre a questão das mulheres. A gente tem enfrentado aí, além o que a gente está chamando de uma outra pandemia, né? Que é a pandemia nessa quarentena da violência contra a mulher. Porque agora muitas mulheres, no momento em que elas têm que conviver, né, em tempo integral com seus agressores, a gente teve um aumento absurdo do número de casos de mulheres que estão sendo agredidas nas suas próprias casas. Isso, culturalmente, a gente já sabe porque 80% dos casos das agressões contra as mulheres é dos seus companheiros ou ex-companheiros, né? Só que, curiosamente, na verdade não é tão curioso, a gente vai falar por quê, mas o número de mulheres que estão denunciando isso diminuiu, talvez por questão do medo, enfim, né? Do desamparo, né? Enfim, então eu queria que você comentasse um pouco isso, como é que você está sentindo, que movimentos que estão surgindo, o que a gente pode fazer para tentar minimamente mudar esse quadro. Então, primeiro, eu estou muito feliz de conversar contigo, com vocês, né? Tem sido um tempo de quase nenhum encontro físico, mas de muito encontro virtual, muita conversa. A gente tem conseguido, ao fim e ao cabo, se encontrar mais virtualmente do que talvez a gente se encontrasse pessoalmente nesse Brasil continental, né? Cheio de desafios tremendamente grandes. E quero começar registrando uma grande vitória que nós tivemos na Câmara dos Deputados nesse fim de tarde, né? Uma vitória construída por muitos parlamentares, mas encabeçada por 2 mulheres, pela Benedita da Silva e pela minha querida amiga Jandira Fegali, que foi o Fundo Emergencial da Cultura. Eu começo falando isso porque volta e meia eu vejo nas redes sociais aquela pergunta, né? Muita gente dizendo, a oposição não faz nada, a oposição não constrói nada. Olha, foram 2 mulheres de oposição
que articularam nacionalmente, que garantiram o compromisso do governo de não veto, embora compromisso desse governo não signifique grande coisa, mas já é um compromisso, né? E que garantiram que a gente consiga criar mecanismos para que as artistas e os artistas vivam com dignidade. Só fazer um registro mesmo, Ingrid. Bom, a pergunta do debate geral chama-se o mundo em que quero viver, né? Em que mundo eu quero viver? Então, eu quero começar a te responder a tua pergunta falando que o mundo que eu quero viver é um mundo bom para as mulheres, porque eu tenho certeza que o mundo bom para as mulheres, um mundo tranquilo, um mundo sem violência, um mundo que nós mulheres consideraríamos bom, seria necessariamente um mundo bom para todas as pessoas. Por que eu falo isso? Quando a gente debate o tema do aumento da violência doméstica, por exemplo, durante a pandemia, nós estamos tratando fundamentalmente de duas questões previsíveis, né? A primeira, nós estamos falando de mais vulnerabilidade econômica, e se há vulnerabilidade econômica, há menores condições de sair de casa, né? Porque a maior parte das mulheres que não rompem com os seus agressores tem relação direta com a vulnerabilidade econômica que as faz não ter para onde ir com os seus filhos, sobretudo mulheres mães. E a outra questão é tempo em casa. Então, a gente está falando de vulnerabilidade econômica e tempo em casa. Tempo em casa, as pessoas fazem mil debates sobre isso, mas para uma parte grande das mulheres, a casa não é um lugar seguro. Bom, não foi seguro para o João Pedro, no Rio de Janeiro. A casa não é um lugar seguro para uma parte dos brasileiros e brasileiras. Para as mulheres, em particular, 43% dos atos de violência cometidos contra mulheres, e agora eu estou, nesse horário, eu já fico com a cabeça mais devagar, eu não me recordo se são 43% do total de atos, ou do feminicídio especificamente, acontecem dentro de casa. Então, quando a gente junta, né, a vulnerabilidade econômica e a maior permanência dentro de casa, a gente poderia deduzir, né, que haveria um aumento do número de casos de violência contra a mulher. Mais do que isso, no Brasil, nos últimos 3 anos, esses números já têm aumentado, porque nós temos no comando do país alguém que estimula a violência contra as mulheres. A gente tem um misógino presidente da República, e as pessoas podem achar que o discurso não interfere na vida concreta. Para mim, interfere. Né? Qualquer mãe que está em casa me ouvindo, e quem é filho vai saber que a mãe lhe disse isso, o Bolsonaro é o pior exemplo que a gente pode ter para os homens potenciais agressores e agressores das suas mulheres. Ele estimula isso com seu discurso de ódio, com seu discurso de violência, com seu discurso que não combate, ao contrário, acaricia agressores, torturadores, violadores. Tanto é que já havia aumentado. Bom, então, claro, tu fala, tem menos denúncia. Claro que tem menos denúncia, né? Por quê? Porque as mulheres, elas denunciam em situações da sua rotina. Elas não dizem para o agressor, tchau, querido, estou indo ali denunciar tu que tentou me matar. Ela denuncia quando está levando o filho para a escola, só que agora não tem escola. Ela denuncia quando diz que vai no supermercado, mas agora não tem supermercado, não tem dinheiro para ir no supermercado. Ela denuncia quando ela chega no trabalho e a amiga, a colega, identifica ela com hematoma. Então, as circunstâncias que fazem com que as mulheres denunciem estão menores. Essa semana eu fui provocada por algumas ONGs aqui da minha cidade, de Porto Alegre, que bolaram um material muito interessante para ser distribuído de uma forma evidentemente, né, sigilosa, porque justamente para os agressores não saberem, para mulheres vítimas de violência. Então, eu acho que nós temos que pensar em iniciativas que façam as informações chegar nessas mulheres, e isso a partir da sociedade civil, porque eu não tenho nenhuma esperança no poder público, no governo federal, e na maior parte dos governos estaduais e municipais, com relação ao tema da violência contra a mulher. Então, por parte da sociedade civil. E, de outro lado, Ingrid, a gente tem que lutar pelo projeto, sabe o projeto similar ao que o Boulos tem, relacionado à ideia dos quartos de hotel para o sem-teto? Nós precisamos lutar para os quartos de hotel para as mulheres com seus filhos durante a pandemia. Além disso, né, do tema da violência, a gente tem muito gritante o tema da ocupação das mulheres durante a pandemia, né? Então, as mulheres estão em vulnerabilidade econômica, como os homens, né? A gente vê o incrível número de mulheres que tiveram a renda básica emergencial rejeitada, mesmo mulheres com filhos, então numa situação de desesperadora, e além disso, a maior parte das trabalhadoras em atividade essencial são mulheres. Então, quando a gente olha a estrutura de saúde, da saúde, né, pública e privada, a gente pode ver que nos médicos há um equilíbrio, mas entre enfermeiras, técnicas e auxiliares, né, os profissionais que compõem as equipes de tratamento, ou seja, de serviço essencial, são majoritariamente mulheres. Com quem essas mulheres deixam os seus filhos e as suas filhas
se não existe serviço essencial, se elas não são apoiadas para isso. Então, alguns países têm debatido medidas de suporte aos trabalhadores do serviço essencial, inclusive uma renda maior, para que essas pessoas tenham com quem deixar os seus filhos, porque essa ideia de que vão deixar com a avó é a perpetuação de uma ideia machista de que essa avó vai ser a responsável pelo cuidado, né? Quer dizer, a gente sempre tem que cuidar, fazer o trabalho sem ser remunerado. Quando que vão conseguir enxergar que esse trabalho é um trabalho que estrutura, que viabiliza a existência da sociedade? Então, tem a questão das mulheres trabalhadoras, tem a questão de serviços essenciais. Cidades como Porto Alegre têm já quase, né? Estão voltando à atividade. Então, Porto Alegre teve, semana passada, 150 mil trabalhadores e trabalhadoras que voltaram. Isso é 10% da população, sem contar os essenciais que já estavam caracterizados antes. Né? Onde estão os filhos? Né? Com quem estão essas crianças? Então, existe esse tema. E esse tema é um tema das mulheres no Brasil, infelizmente. Né? Criança é um tema de mulher no Brasil porque mulheres cuidam sozinhas, majoritariamente, dos seus filhos, em 3 situações. Quando elas não têm o registro do pai, quando elas têm o registro e não têm responsabilidade financeira do pai, ou quando elas são casadas com os pais que não fazem nada com as suas crianças, né? A não ser dar bom dia, boa noite quando dão. Né? Então, para mim, esse é um tema também que a gente tem tratado pouco, né? Que é o tema de que os serviços essenciais são tocados majoritariamente por trabalhadoras e que essas trabalhadoras estão numa situação ainda mais difícil do que estariam se fossem homens. Exatamente. Tem uma fala aqui da Letícia, do Rio de Janeiro, que ela linka isso também muito com a falta de representatividade ainda das mulheres no poder, né? Então, a gente pensar aí como também tornar a política mais atrativa para as mulheres, né? Para as mulheres participarem mais e criar mais formas de participação, que é fundamental. Agora, eu acho, em relação às favelas, a gente vê, eu sou do Rio de Janeiro, então isso é um problema crônico. Você citou o caso do João Pedro, a gente pode dar Ágata e tantas outras crianças que morreram vítima da violência policial no Rio de Janeiro, dessa forma truculenta de agir e principalmente essa forma de valorizar menos a vida daquelas pessoas que vivem naquela região. E não é à toa que hoje a gente vê que os casos de Covid também, né, a preocupação desde o início, sempre foi falado muito isso, né, de que isso iria explodir nas comunidades em função dessa falta de estrutura completa, porque a gente está falando fica em casa, mas as pessoas com famílias, né, com muitas pessoas em cômodos, em casas com poucos cômodos e com pouca capacidade também, quer dizer, tem que continuar trabalhando, pouca capacidade de poder se manter durante esse tempo da pandemia. Então, o que você tem aí, você que é candidata, pré-candidata agora a prefeita para Porto Alegre, você que sempre foi também um exemplo para a gente de política de inovação, de pensar política participativa, como é que você vê essa questão das comunidades, das favelas, para a pandemia e para a gente pensar o futuro também, porque a gente tem que resolver, esse é um problema histórico no Brasil, né? Gente, me deixem dividindo a tela com a Ingrid, porque é horrível ficar falando para nada. Eu não aguento mais falar olhando para mim, Ingrid, falando, eu falo para a tela, se te tiram da tela... mas é que agora tu tá dividindo a tela comigo. Quando eu respondi, eu fiquei sozinha, desamparada aqui respondendo. Bom, esse tema das comunidades, né? Cada um dos estados do Brasil chama de um jeito, né? Rio de Janeiro chama de favela, São Paulo chama de periferia, aqui a gente chama de vilas, né? Ou de periferia. É um tema há horas, né? É um tema fundamental de ser enfrentado no Brasil, seja pela questão da não urbanização, seja pela questão do Estado não chegar ali, né? O Estado não chega de várias maneiras, né? Às vezes a gente escuta isso, né? O Estado não chega, quando fala de... Não, o Estado não chega porque ele não chega para dar suporte. Eu acho, Ingrid, que o grande debate que nós vamos viver nesse período eleitoral, não em Porto Alegre, no Brasil inteiro, talvez no mundo, né, nos próximos períodos eleitorais, seja com relação a que cidades nós queremos voltar a viver. Né? Eu não sou da turma que acha que a crise traz coisas boas, né? Eu acho que essa crise é um horror, nós temos 24 mil óbitos, nós temos pessoas passando necessidade, né, em maior condição de vulnerabilidade do que nós tínhamos, né? Nós já tínhamos 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Não vamos cair no papo do Bolsonaro de que o mal começou com o coronavírus, não, né? A gente já vinha de uma situação econômica difícil, a gente tinha mais de 40% da nossa mão de obra em situação de vulnerabilidade. A pandemia, o coronavírus, vai agravar isso. Então, para mim, qual é o debate? A gente vai querer voltar a viver em cidades que não têm a proteção social no centro da sua agenda? Para mim,
A grande resposta que nós temos que dar, seja o trabalho informal, Porto Alegre tem 25 mil trabalhadores de aplicativos. O que a pandemia nos mostra? A pandemia nos mostra, tal qual o filme do Ken Loach, aquele Você Não Estava Aqui, que essas pessoas podem se satisfazer com o que elas recebem eventualmente, mas que no momento difícil da vida delas, elas estão sós. Elas não podem ficar sós. Nós somos aqueles que defendem que ninguém tem que se virar sozinho. E que essa mão, né, esse espaço de construção do amparo, da proteção, é o espaço da atividade estatal. Né? Então, nós temos que avançar para a elaboração de políticas de renda básica. Nos municípios, que têm maior dificuldade financeira, e, portanto, também emerge disso a necessidade da repactuação do Pacto Federativo. O Flávio Dino tem falado disso como uma questão fundamental para a manutenção da democracia, né? A condição de financiamento das políticas pelos municípios, pelos estados. Então, renda básica, a rede integrada de assistência social, né? Que é um tema. A gente, às vezes, Ingrid, eu tenho notado isso, a nossa turma, com certa razão, no início, dividiu o Brasil entre aqueles que apoiam o isolamento e aqueles que não apoiam o isolamento. Cada vez mais a turma da cloroquina, né, a turma do não isolamento, fica mais isolada politicamente e cria-se um grande campo em defesa da ciência. Mas nem todos os que defendem a ciência defendem um estado de proteção social. Então, pega o caso do Witzel, pega o caso do prefeito aqui de Porto Alegre. Bom, eles defendem o isolamento, mas não há nenhum olhar aos mais vulneráveis. Né? A minha cidade hoje amanheceu com ônibus lotados. Quem são? Quem está dentro do ônibus? Por acaso alguém de classe média baixa, né, que tem que trabalhar, digamos que seja uma atividade essencial, não estou nem falando do que eles abriram agora, vida louca, né? Essa pessoa não vai pegar um aplicativo? Claro que vai, só pega ônibus lotado quem é mais vulnerável no mundo do trabalho. Né? Então, não é todo mundo igual, digamos assim, né? Existem os que negam a ciência, que é a turma multilouca, governo Bolsonaro, 24 mil mortos, né? Polícia Federal, política, essa turma. E existe uma turma que defende a ciência, mas não defende o Estado. E, portanto, eles são, num certo sentido, uma turma também do Bolsonaro, a turma do Guedes, né? A turma que defende o Estado mínimo. Para mim, a primeira e grande reflexão da pandemia é essa. Nós precisamos debater um estado de proteção social que dê conta dos impactos da pandemia, mas não só dos impactos da pandemia, dos impactos de um mundo de trabalho precarizado que era anterior. Ingrid, eu vi uma matéria recentemente na Folha de São Paulo, eu acho, sobre as creches de São Paulo capital. E a matéria, em tese, era positiva, dizia que tinha zerado, diminuído muito o número o déficit de vagas, que é um dos grandes temas para os municípios e para as mulheres. Aí eu fui ler a matéria, curiosa, tentando entender o que o Bruno Covas tinha feito. Mas no interior da matéria tinha um dado revelador, a idade de matrícula das crianças nas creches em função do trabalho precarizado das mães. Como não tem mais CLT, licença maternidade para a maior parte das mulheres, as crianças chegando nas creches com 11 dias. 11 dias é um bebê que não se vira. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, o bebê fica de bruços. Então não é sobre creche, é sobre berçário. Lugares que eram ocupados quando a criança tinha ali 3 meses e meio para a mulher voltar a se adaptar ao mundo do trabalho, chegam ali com 11, 12 dias. Isso é o quê? É o mundo do trabalho precarizado. Então o município tem que estar preparado para dar conta disso. A segunda grande questão que para mim é central no debate eleitoral é que a saída seja mais democrática. Nós precisamos construir uma... Recebi uma mensagem de uma pessoa, eu ri porque a pessoa mandou uma mensagem: em que grupo de WhatsApp da tua pré-campanha eu me engajo? A pessoa tem 50 anos, acho que eu vou me engajar no grupo secundarista. Eu comecei a rir, desculpa, eu achei que era urgente de trabalho, era uma pessoa séria, eu falei, deve ter dado um horror, era piada. Então, assim, o segundo grande tema é a questão democrática. O professor Boaventura de Souza Santos, num debate que a gente fez há, acho que 15 dias atrás, aqui, virtualmente aqui em Porto Alegre, justamente com o tema em que cidade queremos voltar a viver, chamava o período que nós vamos viver agora de pandemia intermitente. Uma ideia de que a gente, até não ter a vacina, né, até que a gente possa ter uma solução universal para esse tema, a gente vai sair, entrar do isolamento, vão ter serviços, vai diminuir, né, globalmente. Bom, se é verdade isso, é verdade, então, que os governos terão muito mais poder sobre os nossos corpos. Porque eu nunca votei num prefeito para decidir se eu podia levar minha filha ou não na escola, para decidir se eu podia ir ou não no parque, para decidir se eu podia ou não caminhar na rua, e se eu era obrigada a caminhar
de máscara ou sem máscara, certo? Então, aumenta muito o poder de controle das administrações. E se aumenta o poder de controle, tem que aumentar radicalmente as formas de controle público sobre esse poder. Isso é um dos temas que tem mais me preocupado e que eu menos vejo gente falar. O que vai sair disso? Ora, é igual a polícia, Ingrid, com um jovem negro de máscara e um jovem branco de máscara? Então, percebam, a gente está falando de muito poder e muito controle no Estado. Nós precisamos de soluções radicalmente democráticas para esse Estado. A terceira questão que vai ser fundamental é nós pensarmos na retomada da atividade econômica do nosso país, né? Hoje eu passei a tarde debatendo a pauta relacionada à inovação. Isso tem que ser combinado, na minha interpretação, com a política de uma renda básica. Nós não podemos voltar a conviver com a fome como voltamos a conviver numa velocidade assustadora, né? Quem anda nas nossas cidades, de alguma maneira, para ir no supermercado ou para se deslocar para o seu trabalho, percebe o volume de gente nas ruas pedindo, é algo dramático, né? Nós voltamos a viver, como diria a música, como há 10 anos atrás, né? A gente voltou a viver como antes dos nossos governos, né? A gente voltou a viver com muita miséria. Então, é preciso ter política de geração de emprego associada à política de garantia de renda. E o último tema, Ingrid, que para mim é muito importante e é o nosso maior ativo, porque ele não é um ativo político, ele é um ativo do nosso campo que se transforma em ativo político, é a solidariedade, né? Eu acho que o que combate o ódio do Bolsonaro não é nós nos tornarmos parecidos com ele, mas é nós mostrarmos que nós somos, na essência, o oposto deles. Que eles são aqueles que acreditam que cada um tem que se virar, e a gente é aqueles que não deixa ninguém para trás. Que eles são aqueles que acham que tem que estocar comida dentro de casa, e a gente é aqueles que acham que no momento do desespero, da fome, como agora, a gente tem que doar. Né? Então, para mim, existe assim um sentimento cortante, né? Que a pandemia é evidente, eu repito o que eu disse antes, ninguém acha que o que a gente está vivendo é bom, mas que a pandemia torna ainda mais gritante aqueles que acreditam que a gente não vai sair dessa sozinho, como disse o Papa Francisco, e aqueles que estão trancados na sua casa percebendo que, bom, que a vida é bem mais difícil do que eles achavam, porque realmente pode ser rico, pode ser milionário, não tem uma ilha para ficar isolado das outras pessoas contaminadas, né? Exatamente. Agora eu queria entrar contigo no tema federal. Aí tem uma série de questões que que são urgentes, inclusive, para serem tratadas. Por exemplo, hoje tinha a perspectiva aí da votação pelo STJ da federalização do caso da Marielle. Isso diante de um quadro, e ao mesmo tempo a gente tem, inclusive até o Rovai me pediu para te perguntar sobre isso, dessa agora da Polícia Federal numa verdadeira marcha em relação aos governadores. Alguns casos, enfim, eu não vou entrar no mérito, por exemplo, daqui do governo do Rio de Janeiro, acho o Witzel uma das piores coisas que aconteceram para o Estado, mas eu falo de uma maneira geral, né? A gente vê que é uma cruzada do mal no sentido de caçar mesmo os governadores em função da política fascista do Bolsonaro. Então, eu quero te perguntar como que você está vendo essa história, né? E aí a gente já linkando com a questão também dos militares, porque os militares, o Augusto Heleno agora até disse que recebeu uma carta, né, de vários militares dizendo que eles estavam falando na possibilidade de uma guerra civil em função da fala do STF e no sentido de apreender o celular do Bolsonaro. Então, a gente vê que está tudo muito próximo, né, Manu? As coisas parece que estão cada vez mais próximas da gente, uma marcha no sentido de um golpe militar mesmo. Como é que você está vendo? O que você está conversando sobre isso? E qual é a tua percepção do que está acontecendo no Brasil nesse momento? Então, eu acho que a tua pergunta, até estava anotando os temas todos que eu queria responder, porque tu coloca muitos elementos importantes e complementares, né? É um desenho bom o que tu me apresenta. Primeiro, quando começou, né, a guerra, ali é uma guerra de pessoas que se merecem, né, entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro, a primeira coisa que eu falei no PCdoB, no meu partido, foi, atentem que isso aqui é relacionado à construção da polícia política do Bolsonaro, né? Porque por várias razões, né? Seja porque o Moro tinha interesses próprios, seja porque ele tinha compromissos com determinados setores que acreditam mesmo na independência, na autonomia da Polícia Federal, por várias razões,
ainda existia, digamos assim, uma aparência, né, uma certa institucionalidade na Polícia Federal. É claro, né, ela faz parte do Estado brasileiro, o Estado brasileiro é o Estado que tem uma classe, né, dominante, então, assim, não dá para ter ilusão, né, com algo que representa determinados interesses, mas ela mantinha essa certa institucionalidade. Não por nada ele reconhece que até durante os governos do PT existia isso, ele próprio, né, o juiz algoz ladrão, né, ali, que ajuda, né, a fazer tudo isso que a gente está vivendo. Bom, de outro lado, quando a gente vê a materialização disso anunciado pela Carla Zambelli, acho que a gente está vendo a concretização da construção da polícia política, certo? Aqui não interessa, é evidente, né, que se nós duas, tu falou sobre o Witzel, né, a gente na última semana preencheu uma mão de jovens mortos em ações da polícia do Witzel, né, em que ele não teve a dignidade de sequer pedir desculpa para as famílias. Só isso, a gente está perdendo a dimensão das coisas como elas eram, né, é o homem que não pediu desculpa depois de matarem a Ágata, sob seu comando, depois de matarem o João Pedro, depois de matarem aquele menino no ônibus da ponte Rio-Niterói, que é uma das cenas que mais me marcou do governo dele. Então, assim, esse é o Witzel. Agora, o fato desse ser o Witzel nada tem a ver com o fato da Carla Zambelli saber. São dois fatos diferentes. Acho que a gente tem que olhar o tamanho da complexidade da realidade para que a gente consiga incidir sobre ela. Então, de um lado, que a Polícia Federal investiga o Witzel, que descubra o que ele fez. Agora, como que essa operação cai na mão de uma deputada bolsonarista? Né? Porque o Witzel é adversário do Bolsonaro agora, e conosco, o que eles farão? Como eles noticiarão? Né? Vão ser arapucas, vão ficar montando esquemas, né? Depois ela anunciou um negócio no Ceará, associada ao deputado que é o dono do mini gabinete do ódio local, o maior distribuidor de fake news do estado do Ceará, certo? Um que, inclusive, foi publicado pelo Bolsonaro recentemente nas suas redes. Então, eu acho que a gente precisa entender a construção dessa polícia política. De outro lado, a manifestação do general Heleno é óbvio, né? Cada vez que o Bolsonaro nomeia mais militares, representa, num certo sentido, a fraqueza dele. O quão mais fraco ele está na sociedade civil, mais ele se ampara nos militares, e mais os militares ocupam espaço no seu governo. Então, num certo sentido, isso é fruto desse isolamento político cada vez maior que ele está em amplos setores da sociedade brasileira. Mas aquela carta do general Heleno, em que ele fala em guerra civil, tem esse elemento de importante. Quando a gente olha para o golpe da Bolívia, que completou 6 meses agora, ou vai completar 6 meses, a gente percebe que ali foi uma articulação entre elementos muito similares aos que a gente está falando aqui. Então, esse estímulo tem a ver com o finalzinho da fala do Rovaides, quando eu entrei dos ataques aos jornalistas, que não aos jornalistas, mas todos os ataques desse tipo na rua. Então, eles estimulam deliberadamente, no discurso do presidente, do vice, dos ministros, a violência na rua. Aliás, ele falou em armar a população para ir contra as nossas ideias naquela reunião ministerial. A gente está num grau, a gente está saturado, sabe quando, é assim que chama, né, quando a gente vai misturando na água, quando não tem mais, não mistura mais, né, saturou a solução, não é isso na química? Eu era ruim nessa matéria na escola, mas não é assim? É, né? Acho que é. Bom, se tiver alguém que me corrija aí, me corrija. Mas a gente chega uma hora que então, eles vão nos contaminando de tanta violência política que a gente vai normalizando, a gente está num nível muito elevado, né, da violência. Então, a Bolívia, o que foi? Essa violência provocada pela sociedade civil, estimulada pelos dirigentes políticos, amparado pelas Forças Armadas. Foi exatamente isso. Né? Ela teve muito menos características de um golpe militar de Estado e muito mais de um golpe dado depois de uma mobilização de extrema violência, né, pela sociedade civil estimulada pelos militares. Então, assim, tem aí uma triangulação similar, né, que eu acho que tem que nos manter muito atentos, e acho que nós deveríamos exigir medidas das instituições, né, para além da mera denúncia, né? Então, a gente tem ali um ministro que diz que odeia, que está ali porque odeia o meu partido, né? O Weintraub, ele tem um ódio do PCdoB, eu acho que é recalque, Ingrid, né? Deve ser, né? Intelectual, recalque intelectual dele. Mas, assim, o ódio, estou aqui porque eu odeio os indígenas e os comunistas, né? Então, e a gente deixa tudo por isso mesmo, a gente tem um outro ali dizendo que uma emissora Band precisa de dinheiro, senão vai agredi-los, né? Aquela reunião é um show de horrores.
né? Tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada na Amazônia. Para passar a boiada, né? Então, de qualquer um que a gente ouviu, é um show de horrores, né? Eu acho que o Nelson Teich decidiu sair durante aquela reunião lá, porque a cara dele era de, meu Deus, que furada eu me meti. Ele fazia assim, ó, até abriu o olho, ele estava sempre dormindo. Mas, enfim, então eu acho que é algo assim que exige muita atenção e uma resposta mais intensa, né, mais aguda das outras instituições. Exatamente, mas você acha que, diante disso tudo, a possibilidade de impeachment, ela ainda é real? E se for real, quer dizer, o que acontece com o impeachment? O que você acha que resolve a questão? Olha, primeiro, né, o impeachment, nós assinamos na semana passada uma peça mais unitária, mas o impeachment, ele é fruto, né, não a peça que pede o impeachment, como nós fizemos, né, então nós fizemos lá, nós, PCdoB, PT, o PSOL, enquanto partido, 400 entidades do movimento social, fizemos o maior pedido de impeachment já apresentado. Então, isso é uma coisa, é a peça. Mas a construção política do impeachment, ela é fruto da construção de um novo pacto social, né? Ele tem que ser pactuado dentro do Congresso. Então, para mim, nós estamos no início desse processo, né? É óbvio, né, que nós queremos o fora Bolsonaro. Para mim é óbvio que cada vez mais setores querem, mas isso tem que resultar num novo pacto político. Não pode ser para a gente entrar numa aventura ainda mais autoritária, né? Então, bom, cai para quê? Soluciona como, né? Então, para mim, a gente está na fase de construção. Vê bem, a gente não teve assinaturas suficientes para a construção da CPI dentro do Congresso Nacional. Esse tema da Zambelli, né? Então, o CPI é 1/3, o impeachment é 2. Esse tema todo da Zambelli é tema para ser objeto de CPI, né? Porque, vê bem, como é que foi o pedido de impeachment da Dilma? Para a gente falar sobre a forma como eles construíram o golpe, né? Não estou falando sobre os objetos serem similares, mas sobre os processos políticos, né? Então, lá, é uma CPI de uma coisa, é CPI de outra coisa, é um conjunto de tempo, né, para que o pacto que eles construíram, que é esse pacto antipovo, antinacional, antidemocrático, fosse gerido. Né? A gente precisa construir um pacto pela democracia. Né? Eu acho que a gente está nessa etapa. Pois é, e você falou de pacto pela democracia. E aí, uma das perguntas que mais me pediram para ser feita a você é em relação a uma frente ampla de centro-esquerda e até alguns também perguntando em relação à centro-direita, quer dizer, uma frente contra o fascismo. Como é que você está vendo isso? A gente tem acompanhado aí uma fragmentação das esquerdas no que diz respeito às eleições municipais, acho que, né, em São Paulo, você também está sofrendo essa questão em Porto Alegre, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Freixo que retirou a candidatura. O que está faltando para a esquerda se unir? Como é que você está vendo? E o que pode ser feito no sentido de uma frente mais ampla de centro-esquerda, ou enfim, se você considerar até com a centro-direita contra o fascismo? Bom, vamos lá. Eu tenho 2 respostas para te dar, porque eu entendo que são 2 perguntas, certo? Então, assim, de um lado, eu acho que o nosso debate em torno da democracia tem que ser um debate cada vez mais amplo. Eu acho que a gente confunde, né? Talvez fruto de uma turma que ficou muito amarrada na ideia de que a política é a eleição, a gente confunde a frente em defesa da democracia com a frente eleitoral, certo? Então tem o pessoal que fala assim, eu não posso falar com fulano, porque fulano... Gente, política não é só eleição, né? Política não é só eleição, tirem da cabeça, política é luta política, é movimento social, é estar engajado. Eu tô aqui, não tenho mandato nenhum, tô fazendo política mais que muita gente que tem. Então, assim, política é a nossa vida, né, Ingrid? Acho que essa manifestação, vou me acomodar melhor aqui, essa manifestação de não querer ampliar a frente em defesa da democracia decorre de uma ideia de que essa frente viraria frente eleitoral. Negativo, né? A frente em defesa da democracia tem que ser cada vez mais ampla. E eu quero dar 2 exemplos práticos da minha interpretação de que a nossa turma não entendeu a necessidade da gente ampliar essa frente, né? Bom, quando a gente viu a reação de determinados setores, a vinda do Felipe Neto para o nosso lado, o que o Felipe dizia? O Felipe disse, ele até disse que era golpe, ele avançou na opinião dele, né, com relação ao que aconteceu no passado. Mas, além da opinião dele sobre o passado, no presente ele tem uma opinião certa, como o Whindersson Nunes tem, que defende o impeachment, que denuncia as atrocidades cometidas por Bolsonaro.
Teve gente que exigiu que ele preenchesse uma ficha de pré-requisitos sobre o passado. Eu fiquei perplexa, é como se quando tu fosse te relacionar com alguém, a pessoa não pudesse ter tido, olha, alguma vez na vida tu namorou com alguém do PSDB? Não dá para mim. Não, e do PSOL? Eles não gostam muito da gente aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? É mais ou menos isso. Não dá. Entendeu? Não é sobre o passado, é sobre o presente, para a gente poder garantir um futuro democrático. Ontem, vou te dar outro exemplo. Eu fiz uma live com uma menina do BBB. Eu não assisto BBB, eu durmo de noite. É a única razão pela qual eu não assisto. Nenhum juízo moral. Ninguém assiste. É só porque eu durmo, eu acordo muito cedo, eu durmo. A Marcela me convidou. Eu sabia que ela tinha feito uma manifestação contra Dilma, né? Sabia que ela tinha feito. Mas a pessoa me convida, eu sou do PC do B, né? A pessoa me convida como candidata a vice-presidente. Para eu falar, eu aceitei falar. E ela pediu desculpas para Dilma na live. Falou, olha, eu errei, eu não me dei conta, eu acordei para a política em 2018, eu não me dava conta da misoginia, do ódio, de como aquilo ia fazendo eu ter aquela opinião sobre ela. Eu achei super legal, concorda? Pediu livro de dica de livro sobre racismo, né? Porque até indiquei o Silvio Almeida, parará. Bom, ela verbalizou o pedido de desculpa a Dilma. Hoje eu acordei, eu tinha lá umas 50 pessoas. Eu não acredito que tu conversou com uma pessoa que odeia a Dilma. Falei, tu ouviu a conversa? Claro que não. Eu falei, isso é o quê? Que tipo de comportamento é esse? Se a gente não quer conversar com pessoas que podem mudar de opinião, eu quero que as pessoas mudem de opinião, gente. A minha luta é essa, porque se elas não mudarem, a gente vai ficar no Brasil de Bolsonaro preso, que nem no dia da marmota, para sempre preso nesse país que é um pesadelo. E eu quero sair desse país, desesperadamente. Aí eu respondi, ela falou assim, não é sobre política, é sobre caráter. Eu falei, para mim, é sobre sair na rua. Para mim, é sobre poder ir no supermercado e minha filha não apanhar. É sobre isso a construção desse Brasil democrático. Se eu vou disputar a eleição com essa gente, é evidente. Não, o meu pacto eleitoral é programático. Né? Eu preciso de democracia para ter o pacto programático na eleição. Então, assim, na eleição, eu acho que a gente tem que fazer à frente do nosso campo. E eu não entendo, sinceramente, como o nosso campo não consegue se unir. Ingrid, olha o Brasil de Porto Alegre, olha todo o Sul e Sudeste. Quantas capitais a gente tem candidaturas competitivas hoje? Depois que o Freixo retirou? Só Porto Alegre. Né? Isso significa que vai ganhar e que as outras não vão ganhar? Não, eu estou falando hoje. Qual é a condição para a gente construir e manter candidaturas em competitividade? A nossa unidade. Então, se a gente não tem, talvez seja porque a gente está separado, né? A pesquisa em Porto Alegre mostrava muito claro isso. A gente unido viabilizava a vitória. Agora, a gente sem unidade... E eu várias vezes aqui falei, olha, gente, se tiver outro nome mais competitivo, outro nome que una todo mundo, eu sou a primeira a levantar a bandeira. Sou a primeira. É sobre isso, para mim, não é sobre teoria, né? Como eu sou o principal alvo de fake news das redes de ódio dessa família, né? Desde o período eleitoral de 2018, para mim é sobre poder sair na rua com a minha filha, é poder ir no parque com a minha filha, né? Eu não posso fazer isso em vários lugares da minha própria cidade, mesmo liderando as pesquisas de opinião, para a gente saber sobre o que se trata. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é botar as coisas no seu devido lugar. Frente ampla em defesa da democracia não é frente eleitoral, né? É frente em defesa das instituições, é frente em defesa da manutenção das eleições, é frente em defesa da possibilidade dos jornalistas fazerem o seu trabalho, e por isso tem que ser ampla. Quer vir, amigo? Vem. É bem-vindo do lado de cá. É assim que a gente enfrenta o fascismo. Não é revendo 1.800, não tem que preencher. Às vezes parece lista de supermercados, tão grande que é a lista que o cara tem que preencher para ser bem-vindo do lado de cá. Frente eleitoral é outra coisa. É programática, tem a ver com a nossa visão de Estado. Não dá para se juntar com quem não acredita no serviço público. Se a gente está dizendo, se eu estou te dizendo, olha, a gente vai precisar de um Estado de proteção social, né? Como é que vai se juntar com quem não defende serviço de servidor público? Com quem quer acabar com a saúde? Com quem não defende educação pública? Então, são duas coisas diferentes. E eu acho que a nossa turma, às vezes, confunde. Exatamente. Inclusive, porque a gente tem... Você não falou em relação, por exemplo, à questão da direita, né? O que é esse centro-direita aí? Porque existiu até desde 2016, do golpe, quer dizer, uma predisposição da mídia, do judiciário, né, da direita de uma forma geral, do mercado, de tolerar
o autoritarismo, né, em função de uma agenda ultra neoliberal. Então, fecha os olhos e segue com eles em função dessa agenda que é a agenda neoliberal. Você acha que isso pode se repetir em 2022? Você acha, como é que está se configurando isso aí, na tua opinião? Olha, eu acho que 2022 está muito longe, né? Eu sempre falo isso, segundo eu conversei com o Freixo, eu e o Marcelo, a gente é muito amigo, conversou bastante antes dessa tomada de decisão dele, durante, né, o processo, até pela nossa condição muito similar, né? Tanto na candidatura, na pré-candidatura que ele apresentava, quanto na minha, são as primeiras vezes que o PT abre mão de ter candidato, apoia candidaturas, então nós, enfim, tínhamos coisas em comum. E eu compactuo com algo que ele disse, quer dizer, a gente não sabe se vai ter 2022, gente. No mundo que eu vivo, no Brasil que eu vivo, que tem um ministro que fala em guerra civil, que tem uma polícia política sendo construída, que tem um gabinete do ódio disseminando fake news, que constrói uma violência real nas ruas. Nesse país, 2022, a existência de 2022 está em disputa. Para mim, uma etapa da disputa é 2020, né? É o grau de descentralização que eles vão ter da capital para os municípios, ou não, da capital federal, né, de Brasília, para os municípios ou não. Eu torço, Ingrid, para que entre maio, né, hoje, o dia que a gente conversa, e as convenções partidárias, mais consciências sejam despertadas. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que os partidos terão a consciência que o nosso campo político na base já tem, sabe? Eu noto muito isso. Quem atua nas redes sociais, e eu atuo há muitos anos, percebe que existe muito menos divisão na turma que se identifica com os nossos sonhos do que, às vezes, na capacidade de diálogo dos dirigentes partidários. Eu sou uma militante do Partido Comunista, então eu sempre brinco quando eu falo isso, que para mim é muito louco ver que, porque no conceito tradicional do Lenin, né, tinha a vanguarda, né, e a massa. Eu falo, olha, para mim é muito louco ver que a massa está à frente da vanguarda, no sentido da unidade, porque tá, né? Porque tá. Se a gente vai para a comunidade quer que a gente esteja junto para barrar o fim da saúde pública. Se a gente vai aqui para Vila Cruzeiro, eu estava falando com a Bruninha, minha amiga, antes, a turma quer que a gente esteja junto para garantir que tenha linha de ônibus, que não acabe o transporte público. Não tem espaço na vida real para essa divisão. Esses dias eu ouvi que nós éramos de dois campos, porque uns compuseram o governo Lula e outros não compuseram. Minha amiga, meu amigo, o governo Lula está no passado desse ponto de vista. A gente é de um único campo que resiste, que é ameaçado de existência permanentemente, né? Então, acho que a gente precisa colocar o parâmetro no tempo presente, assim, eu sinto falta disso, mas felizmente aqui em Porto Alegre a gente conseguiu um fato inédito, histórico, né, acho que é uma grande prova de compreensão, dessa compreensão do PT, né, porque o PT é um partido tradicional, governou Porto Alegre durante 16 anos, aqui foi o seu laboratório de políticas locais, aqui tem Tarso, tem Olívio, tem Raul Ponte, né, tem Maria do Rosário, e essas pessoas todas, né, junto com a militância do PT, tiveram essa compreensão elevada sobre a necessidade da nossa unidade. Então, a gente aqui já avançou muito nisso, e eu tenho certeza que é essa nossa unidade entre nós, com essa população, né, com essa turma que milita conosco, que constrói a luta com a gente, que pode nos levar para a vitória aqui e em outros lugares, né? Agora, você falou de como que você lida com as redes e tudo mais, e falou também, né, deu o exemplo da Marcela, ex-BBB, enfim. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante. Eu falei isso com a Haddad na semana passada, e esse é um tema que eu acho que a gente tem que explorar muito, que é o tema da comunicação. Porque o fascismo, ele, antes de ser um regime, ele é um ambiente político e cultural, né? E essa construção fascista, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desde 2016, hoje, principalmente, uma guerra de comunicação, né? A maneira como se constrói isso e como se ganha corações e mentes para essa narrativa do ódio, enfim, tudo isso é também uma construção que se ganha emocionalmente esse público. A gente tem uma série de youtubers, você falou do Felipe Neto, que bom que hoje ele está do lado da esquerda, e tem uma série de youtubers que estão hoje, que são da direita e que fazem um conteúdo que atinge muitas pessoas, né? E tem, por outro lado, as fake news. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a estratégia, se faltou alguma coisa em termos de estratégia de comunicação em 2018, o que você acha que precisa ser feito daqui para frente,
pelas esquerdas no sentido de vencer essa guerra da comunicação, de construir uma estratégia capaz de ganhar mais corações imensos. É óbvio que a esquerda hoje tem o seu público, mas conquistar essas pessoas para as políticas da esquerda. Eu acho, Ingrid, que não em 2018, né, mas falta uma compreensão mais profunda sobre o que significam as redes. Eu acho que o nosso grande erro é compreender que as redes ainda são algo a ser colocado na pastinha da comunicação. Na realidade, as redes são tudo, entendeu? Eu agora estou organizando uma campanha de doação de alimentos em Porto Alegre, de cestas básicas para famílias mais vulneráveis. É nas redes que eu faço a captação de recursos, é nas redes que as pessoas nos acionam para distribuição, é nas redes que eu vendo os meus livros, né, na época do isolamento, e esses livros são revertidos, todo o recurso para compra de cestas. O que é isso? Isso é comunicação? Não, isso é uma campanha de solidariedade, que antigamente a gente botaria caixas nas portas dos sindicatos, talvez, né? Mas é uma campanha organizada de solidariedade, que tem captação, tem distribuição, tem organização popular. A gente está realizando um curso sobre feminismo, chama-se Por que Lutamos, o mesmo nome do meu livro, com 44 mil pessoas inscritas. Online, gratuito, 16 aulas. O que é isso? Isso é comunicação, isso é formação política, né? A partir de um posicionamento político próprio que a gente tem da nossa organização. A gente fez um sobre a história do Brasil, teve 17 mil inscritos, certo? Virtualmente, a gente tem feito aulas com 10 mil, 12 mil pessoas assistindo aula ao vivo. Um ginásio, né, desses de congresso, tipo o Gigantinho aqui em Porto Alegre, Maracanãzinho, um lugar desses, né? Lotado para assistir uma aula sobre feminismo, certo? Então, assim, primeiro, eu acho que a turma... Eu fiz ontem uma plenária da minha pré-candidatura com 300 pessoas, plenária aberta, fiquei sentada, abria, botava 3 pessoas, elas falavam. Eu e Miguel Rosseto, que vai ser meu candidato a vice, papapá, as pessoas falavam, a gente ficou ouvindo, né? Então, isso é o quê? Comunicação não, era uma plenária, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, é um erro de concepção que faz com que a gente erre tanto. A gente não entende aquele espaço como um espaço de organização, de formação de consciência. A gente acha que é um jornal, que a gente botava o texto ali, distribuía na rua, a pessoa lia e ia pensando para casa, a gente não sabia o que ela pensava. Não, é uma espécie de Assembleia Popular Permanente. Eu não estou discutindo se ela é democrática, né? Se não tem robô, se não tem fake news, não é sobre isso. Eu estou falando sobre a gente, sobre o que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente precisa se organizar para estar aí com essa disposição. Às vezes eu vejo pessoas que são relevantes nas redes que querem fazer igual elas faziam antes. Elas falam e elas não escutam. Não, meu amigo, minha amiga, não existe mais isso, né? Aqui tem que mudar, tem a ver com essa coisa de ter disposição para ouvir a crítica e ser transformado por ela, né? Ou reagir a ela e transformar a pessoa, é muito vivo, né? Fora o mundo do que não é orgânico, né? Do que é robotizado, é muito vivo. Então, eu acho que a gente precisa se jogar para dentro desse mundo. É fácil? Não é. É cada vez mais difícil, porque cada vez mais o algoritmo define quem vai ver as nossas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para estar dentro delas. Acho que a gente tem uma visão também muito elitista, que acha que a internet é coisa de rico, né? Você acha que é uma narrativa muito academicista da esquerda? Acho que também tem isso. Aí é uma outra coisa, né? A gente, quando fundou... eu tenho teve um momento da minha vida que eu me dei muito conta disso. Tem aquele filme sobre... O instituto que eu presido, e Se Fosse Você, é só sobre combate a fake news, né? E a gente faz conteúdo audiovisual. Então, eu falo sobre Paulo Freire, falo sobre urna eletrônica, falo sobre algumas das mentiras que circulam na internet. A gente decidiu fazer um conjunto de episódios sobre temas que não eram políticos. Então, a gente pegou vacina, terra plana, né? Produziu um conteúdo muito bonito. Quando eu fui ver, eu decidi fazer isso um dia que eu estava vendo um filme com meu marido na sala, aqui com o Duca é artista, né? E não vem da universidade. E o Duca botou o documentário e eu comecei a rir. Quando eu comecei a rir, ele falou, sabe, né, que tá tudo acontecendo por causa dessa risada de vocês, né? E daí eu fiquei, claro, né, essa é a coisa da relação, não é tudo tá acontecendo por causa disso, mas o que eu me dei conta, né? Como a gente não acolhe quem ignora o que nós já sabemos. Porque, na verdade, não é sobre o Olavo de Carvalho, que não acredita que a Terra é plana,
e mente para as pessoas que acreditam, é sobre as pessoas que têm dúvida e que são hostilizadas por terem essa dúvida, né? Não tem espaço de acolhimento para esse não saber dela. E aí me ocorreu, Ingrid, que a gente luta muito pela democratização do acesso à universidade. A gente luta para que as pessoas se realizem, óbvio, né? Mas não é só por isso. A gente luta pela democratização da produção do conhecimento. E a produção do conhecimento mais democrática passa também por a gente compreender que a ciência nunca teve o compromisso de ser popular. E a internet dá a impressão de que o conhecimento é popular, né? Mas isso é justamente o que nos obriga a estudar. Quando Marx disse: se a aparência fosse igual à essência, não precisaria de ciência, ele diz o quê? A gente estuda para olhar para uma coisa e entender aquilo que nós não vemos. É isso, né? É para olhar para a relação de uma mulher trabalhando dentro de casa e olhar e falar: não, opa, isso parece o natural, mas não é. Isso é um trabalho não remunerado, isso é um trabalho reprodutivo. É para isso que a gente estuda. A consciência é olhar um fato e entender o que tem por trás dele. É isso, não é? Só que quando as pessoas não entendem o que tem por trás dele, ao invés de a gente acolher, é isso que os bolsonaristas fazem. Quando o Olavo diz que acredita que a Terra é plana, ele não diz que acredita, ele fala assim: eu não tenho elementos para saber que ela é esférica. Ele se identifica com essa ignorância da pessoa e, portanto, a pessoa se sente acolhida por ele, né? Então, sim, eu acho que tem ali duas coisas. Isso que tu fala de uma visão academicista que acha que exerce a linguagem como um exercício de poder, né? E, portanto, se afastando da população, né? Falar difícil, falar rebuscado, que é o inteligente, né? Quem simplifica na cabeça dessa turma, assim, que tem essa visão, está rebaixando o conteúdo, como se não fosse possível fazer conteúdo compreensível pela maior parte da população. Mas existe também, acho que uma não acolhida nossa aos não saberes, né? Isso se expressa muito na cultura do cancelamento, na cultura da fada sensata, né? Assim, tem outras interfaces disso na nossa, digamos assim, no mundo que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, as pessoas, elas são perfeitas, elas não são exatamente como tu, elas não podem mais fazer parte do teu clube, né? Isso tem relação com esse espaço do não saber. Então, a pessoa, ela comete um equívoco, né, machista, por exemplo, para falar de algo que eu atuo, e para sempre aquela pessoa tem que ser hostilizada por isso, né? Então, quer dizer, não adianta ela dizer: olha, eu errei, eu cometi isso, ela tem que pagar. Então, acho que isso é muito fruto do que a internet tem produzido nas nossas mudanças comportamentais, e a gente tem que ter coragem para enfrentar. O sair da bolha não é só sair do que o algoritmo no lugar que o algoritmo nos conduz, é querer sair, né? Reestabelecendo pontes, se permitindo mudar e permitindo que as pessoas mudem e avancem nas suas consciências. Exatamente. Olha, Carol Senhoroto falando aqui, perguntando se eu olho o chat. Eu olho o chat, gente. Mas eu também tenho que olhar aqui para a nossa Manu, para a gente prestar atenção e fazer o papo cada vez, né, fluir melhor, mas de qualquer forma... Eu não estou conectada no chat. Não, porque eu olho o chat, inclusive... Casa Bergamota Camamute. Porque você sabe que já tem uma galera aqui que está sempre frequentando, e já me disseram até que tem você falou dessa coisa que não é só comunicação, né? É o nosso espaço, é onde a gente convive. Agora tem uma galera já até se conhecendo, trocando uma ideia, daqui a pouco vai rolar um petinder aqui da fora. Isso. Vai ser um negócio... Mas eu olho, sim, e a gente... eu tentei, falando aqui para vocês, todas as lives que a gente fizer, pessoal, eu vou estar fazendo as perguntas antes pelo Instagram, para que a gente possa já chegar nas entrevistas com as perguntas. Eu acho que facilita também, facilita para vocês. Então, depois eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram e vocês podem ir mandando para a gente, que aí acho que já vai fluir melhor. Né? Manu, eu queria, por último, te perguntar o seguinte: o Zizek, que hoje é um filósofo que a esquerda gosta e tem muita referência, eu particularmente gosto muito dele, ele fez uma fala e tem feito falas. Você tinha dito anteriormente que você não é da turma do pessoal que está achando que vai sair alguma coisa boa dessa pandemia. Mas ele fez uma fala que eu achei bastante interessante, quando ele diz o seguinte, que essa pandemia ela abre espaço para um novo comunismo. Ele fala dessa forma, um novo comunismo, que não esse comunismo histórico, mas um comunismo que, óbvio, que na sua base, na sua essência é também isso,
de uma renovação de laços de comunidade. Você está comendo tangerina? Não, eu estou descascando para a Laura bergamota e peguei um gomo para mim. Adoro tangerina. Mas o que acontece? A gente está falando... Ele falou até, fez uma alusão bacana, que ele diz que seria um golpe estilo Kill Bill no capitalismo. Né? Essa pandemia, há essa possibilidade. E de um comunismo que não é um histórico, mas um comunismo dessa renovação desses laços de comunidade, porque a pandemia fez a gente redescobrir que nós precisamos um dos outros. Você falou também de solidariedade, de afeto. Como é que você vê esse novo comunismo que o Zizek chama, e como é que faz para comunicar esse comunismo, que é o comunismo, a essência do comunismo, para pessoas hoje que olham, que ouvem o tempo todo que o comunismo é algo ruim e demonizam o comunismo como demonizaram com tantas fake news. Que desafio? É um desafio. E como é que faz para comunicar dessa forma? E que novo comunismo seria esse? Então, primeiro, Ingrid, eu não disse que acho que não vai sair algo bom. Eu disse que não acho que é bom, porque tem gente que fica romantizando a pandemia e imaginando assim, olha, vamos aproveitar as oportunidades, né? Nem vai acontecer por mágica, né? Agora, eu acho, como disse a Débora Diniz numa conversa que eu tive com ela, que a ferida está aberta e todas as pessoas estão sentindo a ferida, né? E esse sentimento de machucado não tem jeito, faz doer, né? A gente não tem como tirar a dor, né? E não é o nosso papel tirar a dor. As pessoas estão sentindo de várias formas. Elas estão sentindo porque elas estão se dando conta que o que é importante para elas, né? Uma parte, né? Em Paris teve fila na Zara no primeiro dia, né? Quer dizer, as pessoas sentiam falta de consumir lá, né? Mas assim, as pessoas se dão conta que sentem saudade dos seus familiares. As pessoas se dão conta da existência do trabalho doméstico, né? Os homens, né? As pessoas do sexo masculino que não exercem essa atividade, se dão conta do papel da escola na vida dos seus filhos, numa outra dimensão. Então, eu acho que há também uma ressignificação daquilo que acontece na sociedade. E eu tenho esperança que a gente consiga construir um desfecho que seja de solidariedade, né? Porque a última grande crise, ou a crise similar a essa de 29, o desfecho foi péssimo para a humanidade, né? Então, eu tenho muita preocupação com os anos que nós viveremos, mas, como em qualquer outro período da minha vida, eu vou lutar para que a disputa, né? A gente está travando uma disputa nesse momento, né? Entre solidariedade ou 30 mil mortos. É sobre isso, já é sobre isso no nosso país. Já são 24 mil mortos, né? Então, para que a gente vença, né? E para que essa sociedade baseada na solidariedade, baseada na ideia de que ninguém pode ficar para trás, né, com um novo estado de proteção social que garanta a dignidade humana, que esse seja o nosso parâmetro, um mundo mais solidário, não com mais novos muros e novas barreiras para os outros países, né? Então, só que não vai ser, não vai ser de graça, né? Esse bicho que a gente enfrenta, chamado capitalismo, ele é um bicho brabo, né? E ele se reinventa, né? Ele é esses vírus que se movimenta e que se reinventa permanentemente. A gente tenta mapear, descobrir a vacina e ele muda de cara, né? Então a gente precisa ser rápido para conseguir compreender o que está acontecendo e disputar para chegarmos a uma sociedade melhor e não pior do que a que nós temos. Exatamente, esse é o desafio, né? Já que eu estou dizendo que Manu me faz ter esperança no Brasil. Manu, você é uma querida, eu te agradeço muito por esse papo, acho que todo mundo aqui, a gente vai acompanhando aqui com a galera junto e todo mundo muito feliz de estar podendo aqui participar com você. Eu acho que conversar contigo é sempre muito importante para a gente não só entender do cenário político, mas eu acho que também para dar um gás na gente, né? Com essa tua forma eloquente e de fazer política e de acreditar, né, no que está fazendo. Então, sempre para a gente trazer o brilho nos olhos que a gente precisa, né, para ter esperança e para ter aquele gás para levantar da cama e acreditar que as coisas vão melhorar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria agradecer ao chat também, o pessoal todo que participou. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Adorei conversar contigo, com vocês. Espero que a barulheira que a Laura está fazendo em protesto
que esse horário já é o meu horário de estar com ela, que não tenha atrapalhado muito a nossa conversa. Obrigada, viu? Não, nenhuma. Um beijo grande, querida, e melhores para você. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.